Olá, muito boa tarde a todos os irmãos, as irmãs e todas as pessoas que irão acompanhar esta live, que estão no Brasil neste momento, ao vivo. Muito boa tarde aos irmãos de toda a América Latina, muito boa noite aos irmãos da África e os irmãos que estão na Europa e assim por diante. Que Deus vos abençoe, né? É um prazer estar aqui novamente. Eu sou Deutama Costa, pela graça de Deus, discípulo do profeta Caco Felipe, aqui no Brasil, desde 2016, e é com muita alegria, com muita satisfação, que eu prego a mensagem do profeta Caco Felipe por todos os lados e de muitas as maneiras, desde 2016. E hoje estou com o meu convidado, o irmão Elcio Oliveira, que é do Sul, né? Eu estou ao norte do Brasil. O Brasil é um país continental. Estamos muito longe, fisicamente um do outro, mas Deus nos deu uma importante ferramenta de trabalho, né, que é a internet, o maior meio de comunicação que alguma vez Deus já deu à humanidade, e é por isso que nós podemos conversar ao vivo, né, aqui com o irmão Elcio Pereira. Quero passar a palavra para o irmão Elcio, para que ele possa se apresentar. Irmão Elcio, o irmão está com a palavra. Então, muito boa tarde, apóstolo Deltamar, muito boa tarde aos irmãos e irmãs do Clamor da Meia-Noite, e, enfim, os que estiverem nos assistindo, né, também vai o meu boa tarde para todos. Então, eu sou Elcio de Oliveira, aqui do sudoeste do Paraná, né, mais precisamente na cidade de Pato Branco, e eu criei na mensagem do profeta Caco Felipe há pouco tempo, e para mim tem sido uma mudança de vida, eu posso dizer assim, como da água para o vinho, né? Então, é muito claro, né, as profecias, os ensinamentos de Caco Felipe, e estamos aqui, né? Estamos aqui pelejando, né, batalhando por esta fé que tem se revelado nesses últimos dias. Ok, muito obrigado, irmão Elcio, Deus o abençoe. Quanto tempo de batizado o irmão tem na mensagem do profeta Caco Felipe? Eu fui batizado, irmão, no dia 14 de setembro, outubro, novembro, vai para 2 meses, né? 2 meses e pouquinho, mas que eu comecei a ouvir, né? Foi a partir do mês de março, né? Que eu comecei a ouvir oficialmente, por assim dizer, né? Com mais apreço, com mais dedicação, foi a partir do mês de março. Hoje nós temos por base ou por tema, né, a live Caco Felipe é a salvação de Deus para a nossa geração. Hoje nós vê, dentro desse cristianismo que se vê na Terra, muitas teologias que são interpretações. Teologias são estudos, interpretações sobre a palavra de Deus, a Bíblia. E você vê de tudo dentro desse cristianismo, mas a coisa mais comum que se vê é eles pregando, quase como um todo, é que a salvação de Deus para hoje na Terra é Jesus de Nazaré. Mas aqueles que nos acompanham já há algum tempo, nós já deixamos provado pela Bíblia e sem a Bíblia, pela história, que o, a salvação de Deus sempre foi, é e sempre será um profeta mensageiro. E que, de fato, quem salva é Deus. Quem é Deus? Deus é Jesus Cristo. Mas o meio pela qual Deus salva é por meio de um profeta. A ponte que Deus usa para se comunicar aos homens na terra é um profeta. Quando você lê a Bíblia num bom espírito, sem os binóculos da teologia, então você verá isto: Deus levantando um homem, e este homem, esse profeta, vai ser o elo entre os homens e Deus. E é por meio deste elo, desse profeta, que chega os mandamentos de Deus, as leis, os preceitos.
as ordenanças de Deus. É por meio desse profeta que a humanidade passa a conhecer a vontade de Deus para aquele tempo. Então, se nós estamos em uma outra geração, em relação àquelas de William Branham, aquela de Calvino, aquela de Jesus, então é compreensível, é justo e é necessário que haja um profeta de Deus aqui. Cacô Felipe é a salvação de Deus para o nosso tempo. Não é a salvação de Deus para gerações passadas e não será a salvação de Deus para gerações futuras. Quero deixar isso claro aqui. Cacô Felipe é a salvação de Deus, a salvação que Deus nos enviou para o tempo em que nós vivemos. Então, se você vive sobre a terra desde 8 de julho de 2002, então você já está sobre a jurisdição do profeta Cacô Felipe e no julgamento final, quando você for prestar conta a Deus de tudo o que você fez sobre a terra, é a este profeta, é com este profeta que você se encontrará no julgamento. Quero desde já, irmão Elcio, convidar todas as pessoas, né, que amanhã, penso que amanhã, 12, né, acho que sim, 12 de novembro, às 19 horas, horário de Brasília, terá um debate aqui por esta mesma página, né, aonde nós vamos mostrar a toda a humanidade que o único e verdadeiro profeta de Deus hoje é Cacô Felipe, e que nenhum homem sobre a terra pode estar no sacerdócio ou ter um ministério da palavra na terra, a não ser por meio de um profeta vivo. É o que iremos tratar amanhã, às 19 horas, horário de Brasília, nesta sexta-feira. Bem, eu gostaria de voltar a palavra para o irmão Elcio, porque eu penso, irmão Elcio, que agora alguns irmãos e outras pessoas também devem estar curiosos para saber como que, quando e como, né, que o irmão acreditou no profeta Cacau. O irmão poderia nos dizer, mesmo que seja em rápidas palavras ou um resumo, de quando foi, se o irmão se lembra quando foi e como é que se deu a sua conversão na mensagem do profeta Cacau Felipe? Então, apóstolo Deltamar, quando o apóstolo estava falando que a salvação hoje não é Jesus de Nazaré, eu quero dizer o seguinte, que isso é muito estranho ouvir uma coisa dessa. Ninguém pense que para mim também não foi estranho. Claro que foi estranho. Mas, como nós temos aprendido que a revelação, né, a revelação de Deus, ela é progressiva. Quando a gente vai lá para aquela escritura, né, enfim, para aquela parte da escritura que Pedro obtém uma revelação, né, então a gente vai começar a observar que tudo está ali, tudo está no local. Nós podemos também citar quando, quando Eliseu, né? Quando Eliseu, os soldados do rei da Síria cercaram Samaria e o ajudante, o moço, ajudante de Eliseu, disse: "Ai, meu senhor", né? Porque ele olhou pela janela e viu os soldados assírios cercando o local onde eles estavam, em busca de Eliseu. Porém, Eliseu disse: "São mais os que estão conosco do que os que estão com eles." Aí Eliseu disse, fez uma oração, né? E disse: "Ah, Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja." E o que ele passou a ver não é algo que Deus mandou naquele momento ali, é algo que já estava ali, né? Estava todo o tempo ali, né? Estava todo o tempo ali, mas o problema da visão em si não estava, aliás, nos olhos do moço. Então, agora ele passou a ver com outra visão, né? Podemos dizer que ele começou a ver além da cortina do tempo, além do natural.
E o caminho de Deus, nós vamos observar que é um caminho sobrenatural. Então, para a gente conseguir ver isso, nós precisamos de uma visão sobrenatural. Falando nisso, eu estou dando essa base, né? Estou dando essa base, porque, então, Cacô Felipe, né, tem sido, como que eu posso dizer assim, tem sido motivo de muito falatório, né? Tem sido, enfim, o alvo de muitos falatórios. Porém, ele está nas mensagens de William Branham. Ele está nas mensagens de William Branham. E está todo o tempo ali. Mas ele foi revelado ao seu tempo. Agora, isso eu posso dizer que é algo peculiar. É algo que alguém vê e o outro não vê. Então, quando a gente vai conversando, eu vou lembrando do que a gente já leu, né? Quando Jesus de Nazaré, no seu dia, disse assim, ó, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então ele falava de um Espírito, e falava que os discípulos estavam vendo esse Espírito. É bem claro aquela porção de Escritura. O Espírito de verdade, que o mundo, ele diz, o mundo não pode receber, aí ele diz o porquê. Porque não vê nem o conhece. Agora, quando fala no mundo, às vezes nós levamos para o mundo, vamos dizer assim, o mundo dos beberrão, das prostitutas, enfim, né? A gente leva para essa parte, muitas das vezes. E não é só, não é só essa parte. Porque o mundo que Jesus estava se referindo, que não estavam vendo ele, quem é que não estava vendo ele? Não eram as prostitutas, não eram os beberrão, não eram os assassinos. Era quem? Era exatamente os religiosos, que não estavam vendo ele. E os discípulos, Jesus disse, vocês receberão, porque vocês verem, porque habita convosco e estará em vós. Então, estava todo o tempo ali. E esse Espírito de verdade, ele falava da sua própria pessoa. Então, observando é, essas coisas, a gente vai observando assim com muito apreço, sabe? Com muita cautela e com muita dedicação. E a nossa mente, ela começa a abrir, mas a mente espiritual, claro. E a gente começa a observar essas coisas. Então, como que eu vim crer na mensagem do profeta Cacô Felipe? Porque quando a gente chega a um determinado estágio da nossa vida, que as coisas que nós estamos ouvindo, né, as pregações, os discursos, os movimentos que a gente está envolvido, passa a perder o sentido, certo? Passa a perder o gosto, entende? É como uma comida que não te satisfaz mais. E aquilo, claro, vem acompanhado com uma série de coisas. Vem acompanhado com uma série de coisas. O alimento passa a não te satisfazer mais. Mas aí a liderança religiosa vai sempre dizer que o problema está em você, né? O problema está em você. Porque alguém pode estar satisfeito, eu não sou contra. Se, vamos dizer assim, se o apetite da pessoa está ótimo, né?
ele come aquilo e fica satisfeito, eu não posso empurrá-lo goela abaixo. Mas se o meu apetite não foi saciado, eu tenho direito. Todos nós temos direito de procurar outro alimento. E isso foi o que aconteceu comigo. Mas, como eu disse, isso vem acompanhado de várias coisas, certo? De várias coisas. E nós começamos a entender, né, que todo filho de Deus, ele é problemático. Eu não quero dizer isso para endossar que eu fui problemático nas organizações da onde eu vim. Eu sempre fui um problema. Por quê? Porque a minha fome não era saciada e eu tenho o direito de procurar. Jesus disse, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Se você come uma comida e você não é saciado, você tem direito de procurar outro alimento que venha satisfazer o teu, né, a tua necessidade. Mas isso sinceramente, dá um pé de guerra. Dá um pé de guerra. E até a gente dar uma equilibrada, Satanás bombardeia a nossa mente. Essa é a verdade. Bombardeia a nossa mente. Chega um estágio que você passa a crer que realmente você é o problema, né? Aí você volta a estaca zero, novamente, vai, acerta, pede perdão, mas aquele perdão, você sabe que lá no fundo não é aquilo. Mas tem alguém insistindo que você tem que recomeçar, você vai lá, é o que eles sempre falam, você tem que ter um novo recomeço, e você vai lá e faz tudo aquilo de novo, acerta com aquele, abraça aquele, e vai, e agora eu vou tomar uma posição novamente, mas vai dar só uns 3 passos, e a coisa desanda de novo. Aí, tudo que tu faz, veja, dentro do sistema religioso é o seguinte, tudo que tu faz nunca está bem. Eles nunca estão de acordo. Eles chegam a andar bisbilhotando a tua vida. Eu sei disso, eu estou falando aqui coisas que acontecem, coisas que aconteceram comigo. Eles andam bisbilhotando a tua vida, até palavras que você fala. Não é assim, irmão. Você não pode falar isso, mas por que não posso? Isso está escrito aqui, está escrito lá. Não, nós não queremos. Aí você começa a descobrir. Por exemplo, uma das coisas que eu vi que o sistema religioso, ele faz o seguinte, ele faz uma programação. Eles têm uma programação. E se você é um cooperador de lá, um auxiliar, enfim, você está envolvido lá, você tem que entrar naquela programação. Você não pode sair fora daquela programação. Aí você se torna uma marionete do sistema. As pessoas não têm, assim, eles não têm uma experiência própria. Não existe um que tenha uma experiência própria de pegar, por exemplo, e ter uma inspiração para falar algo, né, sobre o caminho do Senhor, sobre a Bíblia, coisa assim. Se vir uma inspiração, eles não aceitam se você fala. Você tem que falar aquilo que está na programação. Aí é que eu fico pensando, e isso não dá certo com o Filho de Deus. Com um cristão genuíno, um filho de Deus, não dá certo. Porque aí eu vejo que as pessoas estão dentro de uma canaleta, né? E com aquele tapa-olho aqui, e ele só tem que ir ou vai, né? Não tem opção, não tem nenhuma opção, né? E isso não funciona com os filhos de Deus. Logo rebenta, né?
logo rebenta. E como tem aquele velho ditado que diz que a corda rebenta na parte mais fraca, é claro que você, sendo uma pessoa, sendo uma única pessoa, você vai ter que sair. E isso é o programa de Deus. É o Filho de Deus que tem que sair. E nunca o Filho de Deus vai conseguir endireitar ou consertar um sistema, porque Deus não está no sistema. Então você vai sair. E, sinceramente, você não sai com uma boa índole aos olhos do sistema. Isso sempre foi assim. O irmão está com a palavra. Ok, irmão Elcio, obrigado. Mas qual foi a forma que o irmão acreditou no profeta Cacau Filipe? A forma que o irmão conheceu a mensagem e como que o irmão acreditou? O irmão poderia nos dizer isso? Ah, sim. Eu penso que eu saí um pouco da pergunta. Assim, ó. Aí eu comecei a ouvir exatamente o apóstolo Deltamar, o senhor, e ouvir o apóstolo André Lima, mostrando, não somente, mas mostrando nas mensagens de William Branham. Um tempo atrás, eu não lembro, eu sou um pouco ruim de memória, eu ouvi alguma coisa, o apóstolo André Lima falando, mas como eu estava no sistema, eu não, né, não dei muita atenção. Mas nesse mês de março, que aconteceram algumas coisas na minha vida, por assim dizer, né? E eu acabei ficando um período só, eu comecei a ir para a internet pesquisar alguma coisa, e eu encontrei os irmãos falando. E eu parei ali, e os irmãos estavam falando. O apóstolo Deltamar, o apóstolo André Lima, estavam falando e mostrando nas mensagens de William Branham, que William Branham, no seu dia, profetizou a vinda de um profeta após ele. E os irmãos mostraram, e mostram, né? E agora eu sou um dos tais também que estou mostrando isso. Então, isso fica um pouco estranho. Para mim, não foi tão estranho, porque eu já sabia que Deus trabalha com profeta. Mas a coisa curiosa para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, né, as pessoas que estão nos assistindo, quando eu vim dos evangelhos, né, do evangelismo, por assim dizer, nós criamos que João Batista, né, quando eu vim da Deus é Amor, das Assembleias dos Deuses, enfim, a nossa fé era o seguinte, a nossa fé era baseada nisso aqui, ó. O último profeta foi João Batista, certo? E nós tínhamos aquilo como o absoluto. E que no Novo Testamento, na Nova Aliança, não havia profetas. Enfim, Deus trabalhou com profetas só no Antigo Testamento. Essa era a nossa base de fé. Mas vindo e conhecendo o branhamismo, eu fui entender que Deus tem profetas no Novo Testamento. E eles mostraram lá, enfim, deram as escrituras, e a gente começa a crer. Por quê? Um cristão não vai contra a Bíblia, né? Porque a Bíblia enfim, como é que eles mostram isso? Quando chega na Bíblia, digamos assim, você fica sem saída, certo? Então, comecei a observar que Deus tem profetas no Novo Testamento. Agora, era muito estranho para crer que Deus tinha profeta depois de João Batista. Agora está sendo muito estranho para o sistema, principalmente o sistema branhamista, está sendo muito estranho Deus ter um profeta depois de William Branham. Enfim, eu comecei a crer nisso quando os irmãos mostraram isso aonde? Nas mensagens de William Branham. Então, aprendemos com o branhamismo, veja só,
Aprendi com o branamismo que o Senhor Jeová, e isso fica como uma marca registrada, a gente não esquece, é Amós 3:7. O Senhor Jeová não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Por um profeta Deus tirou Israel do Egito e por um profeta Deus o guardou.